Olha aí, ó, estamos de novo por aqui com mais um vídeo pra vocês, junto com Dona Patrícia. Semana passada a gente fez 3 vídeos muito legais e eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário pra você assistir. Basicamente nós falamos sobre medos de morar fora, nosso último dia no Brasil e nosso primeiro dia na América. Se você não viu, vai lá ver. E durante esses vídeos, Dona Patrícia fez um comentário. O dia que eu ia começar a aula foi o dia da nossa mudança. Ah, é verdade! Que era o dia que a gente ia sair do Ramada. Verdade, eu não lembrava disso. Então, ó, dedo no like já no começo do vídeo, por favor, para ajudar nosso canal a continuar existindo, tá? Isso é muito importante. Vamos rodar a vinheta e vamos falar sobre o primeiro dia na escola da Patrícia. Então é o seguinte, pegamos a família, empacotamos, colocamos dentro do avião, mandamos a família para os Estados Unidos, a família chegou, o que acontece? Vai para o primeiro dia, se você não viu o vídeo, ó, clica aqui no card, nosso primeiro dia é por aqui. E aí, para que nós viemos? Nós viemos porque Dona Patrícia precisava melhorar o inglês. A área dela é na área de letras, a formação dela é superior, mas ela nunca teve essa experiência real de morar fora, de falar com o nativo, de fazer um curso no local. E aí... Não é só letras. Ah, desculpa, que mais? Que mais você é formada, meu amor, por favor? É letras, tradução e interpretação. E turismo? O turismo é técnico, mas é que eu não tinha essa parte de conversação, eu tinha a parte escrita, porque eu sempre li muito, gostei de escrever, mas a parte de conversação era 0. E era o que eu precisava. E aí chegou o dia, então, do primeiro dia de aula da Patrícia na escola. Só que tinha um problema, nós não tínhamos casa nesse momento. Nós estávamos num hotel, esperando sair a resposta da aplicação que nós fizemos num condomínio, para que nós pudéssemos mudar no nosso primeiro apartamento. Dona Patrícia, como foi o processo de muda e começa a aula? Antes eu tive que, quando a gente estava no hotel, eu tive que ir na escola primeiro para fazer todo o processo. Verdade. Quando você chega, você tem que ir lá, avisar que você chegou, levar o documento, fazer a matrícula, fazer tudo o que é necessário no processo. Então eu já tinha ido lá antes. Mas o primeiro dia de aula mesmo, a gente estava no hotel. E a gente só tinha um carro, então eu saía com o carro, eles tinham que ficar esperando eu voltar para fazer qualquer outra coisa. E eu lembro desse primeiro dia. Eu lembro porque era bem cedinho, eu saí aquela avenida ali da Vine, onde é o hotel. Um sol me cegando, lembra que eu falei que eu não conseguia enxergar? De PT Cruz. O sol subindo lá, eu de PT Cruz, e tudo embaçado, o sol me cegando, eu não sabia para onde ir, eu não sabia dirigir aqui, sozinha. Eu nunca gostei de dirigir sozinha para lugares que eu não conheço. Embora eu sempre saiba caminho muito bem, eu nunca gostei disso. E aí fui pra aula, pra depois voltar e a gente começar a mudança. Que foi o dia inteiro, que a gente só conseguiu realmente finalizar à noite com o vizinho brigando com a gente. Verdade. Eu cheguei da escola, vocês já estavam lá embaixo no hotel esperando, porque normalmente o check-out é 11 horas, né? Até 11 horas, meio-dia. Então eu tive que voltar correndo porque já tava todo mundo lá embaixo com as malas, com tudo esperando. Você lembra do seu primeiro dia na escola? Como foi a turma? Professores? Eu lembro que eu cheguei, eu tava perdida, não sabia pra onde ir, e tava a Veri e a Amanda na entrada. Aham. Ih, chorou! Dona Patrícia depois foi convidada para fazer um estágio nessa mesma escola que ela estudou, e isso foi muito legal porque nos deu alguns documentos bem importantes pra gente, e ela pôde fazer um estágio remunerado, isso é permitido por lei, então isso foi muito legal. E aí a Patrícia conheceu as pessoas que depois, lá na frente, ela viria a trabalhar lá e conhecer as pessoas. Não, né? Na verdade a Vera e a Amanda, elas estudavam comigo, e depois mais pra frente a gente fazia as caronas. Então era a Vera que ia dirigindo, a Amanda ou eu, e a gente ia revezando. E a gente passava na padaria colombiana antes de começar a aula. Chorou. E aí tem uma outra coisa que eu preciso falar,
Que olha como Deus é bom e olha como o mundo é pequeno. A chefe da Patrícia direta era nossa vizinha depois. Porque com esse processo todo, E ia na mesma igreja que a gente tava. E tava indo na mesma igreja que a gente tava indo também, é verdade. Que dali que começou tudo. E aí foi muito legal, porque a gente continua sendo amigos até hoje. E a gente sempre se fala, a gente brinca, né? Chama de vizinho. Ô vizinho, como é que você tá e tal? E eu gosto muito deles. A Cleo, o Léo, o Rafa, são pessoas que a gente gosta muito. Foram pessoas muito importantes e são muito importantes para todo o nosso processo, sabe? De Estados Unidos e tal. A gente passou o Natal com eles. Tem vídeo aqui no canal, passando o primeiro Natal aqui nos Estados Unidos com eles. Vou deixar aqui embaixo depois se quiserem olhar. Foi logo quando a gente chegou, muito legal. E aí, Dona Patrícia começa lá. Você tinha aula com a Grace? Tinha, eu tive bastante tempo aula com ela. Perdemos Dona Patrícia, família 78. Dona Patrícia levar umas 18 horas agora pra parar de chorar, porque ela tá lembrando um monte de coisa. Mas você fez de propósito, né? Não, eu não achei que você ia chorar. Eu sempre choro. Eu choro vendo filme. Mas eu lembro que... tinha a Patrícia, que era... Ela era colombiana, mas morava em Nova York e veio pra cá pra dar aula, que era uma senhora brava, todo mundo morria de raiva dela e depois todo mundo ficou amigo dela. Aí tinha a Grace todo mundo conhece. Ela participou aqui de uns vídeos, lembra das histórias que a gente usava, as histórias 78? Que é a americana mais brasileira que tem. Eu preciso trazer a Grace pra uma entrevista, que com essa coisa toda de pandemia e tal, não tá rolando, mas eu vou tentar fazer isso online pra vocês. Inclusive vai casar com um brasileiro agora. Tiveram muitos professores que passaram e todos tiveram alguma coisa assim marcante. Eu gostei de todos. E aí fica uma sugestão, tá? Para o estudante internacional, uma coisa que eu ouvi da Patrícia que para mim ficou muito clara, a gente já fez um vídeo sobre isso também, sobre essa questão do estudante internacional, a turma faz o ritmo da aula. Sim. Então, assim, se a turma tá unida, querendo fazer, querendo aprender, querendo se desenvolver, querendo aprender o idioma, e aproveitando que já tá aqui, gente... É muito mais fácil e aí flui muito melhor, é muito mais legal. E levem a sério, assim, não levem o visto só para ser uma porta de entrada para um período fora. Se você veio para estudar, estude, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade. Tem muita gente que queria ter essa oportunidade e não tem. E a gente fala isso porque a gente vê isso com uma certa frequência de pessoas que vêm como estudante, mas não estão a fim de estudar. E pessoas que vêm como estudante e que estudam e que aproveitam e aí conhecem pessoas, conhecem cultura. Você já estudou com pessoas de quais nacionalidades, além dos brasileiros? Nem... De aluno? De aluno. Porque os professores também eram todos diferentes. De aluno, deixa eu começar lá do começo. Tinha da Ucrânia, tinha de Moldova, que eu acho que é Rússia, né? Tinha da França, que era um senhor na cadeira de roda. Ele ia pra aula com a gente, muito legal, ele também. Argentina, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Iraque, Arábia Saudita. Você não chama amiga da China? É verdade. Qual é o nome dela? Eu não sei falar, Chen alguma coisa, que era só, a gente chamava ela de Jenny, porque o nome dela era todo diferente. E ela que fez eu experimentar guiosa, que quem me conhece sabe que eu não gosto de experimentar das coisas, mas ela fez eu experimentar. E os professores também, tinha uma professora que morava na China. Ela era, acho que da República Dominicana, morou na China por muito tempo e cada professor, além de ensinar o inglês e a cultura daqui, eles ainda traziam as histórias deles. Tinha um que era o professor que dava aula numa faculdade na Rússia. E depois a gente foi descobrir que ele era brasileiro, não parecia. Ele falava russo, português, inglês. Tinha um que era índio, nativo americano mesmo. Então, não dá pra falar de todo mundo, vai ser injusto, porque eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas tinha de tudo. E até teve um caso triste, que eu nem vou entrar muito no detalhe, que é daquele menino lá, né? Quantos anos ele tinha? Quando eu conheci ele, acho que 17, que ele era da minha primeira turma. E ele era da Colômbia, eu acho. Ele tava sozinho aqui.
E o sonho dele era morar em Nova York. Mas ele morreu. Foi acidente de carro, né? Na Colômbia, ele tava na Colômbia. Ele foi pra Colômbia e aí Ele teve voltou, um acidente. o pai dele não queria muito que ele estivesse aqui, ele queria morar em Nova York, voltou e sofreu um acidente de carro com o pai dele. E os dois morreram. E isso foi muito impactante, porque ele era amigo, assim, de muita gente. E ele era muito carismático, ele era todo exagerado, assim. Ele chegava na aula, era porta de vidro, ele chegava, assim, com a cara na porta de vidro, a professora, aquela que era brava, a Patrícia, brigava com ele e todo mundo na sala queria cuidar dele, porque ele era novo e a gente tudo mãe, né? Família 78. Vida na América é muito mais do que um preço no Walmart, é muito mais do que uma casa decorada, é muito mais do que a explicação de um bairro. Vida na América é vida de verdade. Então, a gente quer sempre trazer para vocês um pouco dessas nossas experiências, assim, porque uma coisa a gente pode dizer sem sombra de dúvida, a gente viveu e tá vivendo muito aqui. E, claro, se a gente estivesse no Brasil também, a gente ia ter um monte de histórias para contar. É que são histórias diferentes. Acho que eu nunca vivi no Brasil os 30 e poucos anos que eu morei lá, o que eu vivi aqui nesses anos. É muito intenso. Nunca conheci tanta gente, nunca aprendi tanta coisa e convivi com tantas pessoas diferentes do que esses anos aqui. Mexe um pouco no seu pilar de quem você é, o que você faz, o que você pretende, quais são seus valores, o que você espera lá na frente, que você não espera. Então, assim, morar no exterior é uma escola. É uma escola. E é isso aí. Chega que a gente já falou um monte, já chorou um monte, já trocou ideia um monte. Os próximos vídeos eu quero ver se eu saio um pouco de casa, gravar um pouco lá fora pra vocês. Obrigado, Ana Patrícia. Vou trazer ela mais pra cá, pra gente trazer essas histórias que ela são fica sempre muito legais. Pra ela ficar chorando, dar ibope. Porque ela chora sempre. E é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Bom domingo. Obrigado, amor. Tchau.